do pensamento ou tempo positivo? Cantinho do pensamento, eu acho que a maioria de nós tem uma ideia mais ou menos do que se trata. E o tempo positivo? Sabemos o que se trata? Nós, adultos, somos habilidosos em punir e muito inabilitados, eu diria, em utilizar a disciplina positiva. Antes, eu peço a você que curta esse vídeo, se inscreva no canal caso tu não seja inscrito e acompanhe os próximos vídeos que tem bastante conteúdo legal vindo por aí. Cantinho do pensamento. Nada mais é do que um espaço apropriado para pensar. O próprio nome já diz. No entanto, os recursos, as ferramentas utilizadas são muitas vezes equivocadas, muitas vezes inapropriadas com o objetivo, com o resultado esperado, tão almejado. Muitas vezes, alguns adultos, diante de alguma situação, eles conversam com a criança e diz: você vai lá para o seu quarto, vai lá pensar no que você diz, você está de castigo, vai lá pensar. Que ideia absurda correlacionar castigo com pensamento. Ou seja, pensar é um castigo? Não deveria, ao meu ver, pelo menos. O cantinho do pensamento, muitas vezes ele é utilizado de forma desrespeitosa, humilhante. É o adulto que escolhe o local que a criança irá ficar para pensar. O adulto é que detém todo esse poder, todo esse controle. É o adulto também que intitula quanto tempo no relógio a criança vai ficar pensando. Como se os adultos, nós, soubéssemos o tempo adequado para aquela criança pensar. Perceba que uma coisa está bem distante da outra, né? A ideia aqui não é pensar no sentido de questionar a etimologia da palavra cantinho do pensamento. Não. A ideia aqui é a gente parar para pensar como nós estamos utilizando esse ambiente. Será que ele está a nível muito mais punitivo? Tem pais, talvez, que consiga desfrutar do cantinho do pensamento com os seus filhos de uma forma muito adequada, de uma forma, assim, respeitosa, razoável, conversado com antecedência. E aí, beleza, legal. Eu, Bruna, a maioria das vezes que observo, o cantinho do pensamento é utilizado como forma de punição. Inclusive, há uma história de uma criança que, quando ela fazia algo visto pelos seus responsáveis como um mau comportamento, eles colocavam ela no banheiro para pensar. Gente, no banheiro. Isso é respeitoso? Eu acredito que não. O cantinho do pensamento, ele vem muito ao encontro de uma forma do adulto lidar com algo que, sei lá, ele não está conseguindo lidar, então ele que escolhe pela criança o ambiente. E onde foi que nós, adultos, tiramos a ideia equivocada, eu já falei sobre isso, de que para a criança melhorar, primeiro ela precisa piorar. O cantinho do pensamento ele às vezes entra num lugar muito distante, justamente porque quando a criança sai do cantinho do pensamento, quem é o adulto que está ali para escutá-la? Para escutar os seus pensamentos? Dificilmente tem essa troca. A criança sai e aí ela está liberta, né? É como se ela estivesse numa prisão. Inclusive, agora parando para pensar, lembra muito o sistema carcerário do Brasil.
onde os infratores são penalizados pelos seus atos, são julgados por alguém maior, que é eles que determinam o tempo que ficaram na prisão, né? E me parece que ali o objetivo maior não é a mudança de comportamento, né, na prisão, e sim a possibilidade de proteger a sociedade. Então, tudo aquilo que a gente não sabe lidar, vamos deixar na margem, lá no sistema periférico. Tanto é que é o cantinho, né? Agora trazendo para a realidade das crianças, é o cantinho do pensamento. Lá no cantinho, no canto, fica lá distante. É muito o jeito que a maioria dos brasileiros, eu diria, enfim, a nossa cultura, melhor dizendo, consegue lidar com situações que a gente não tem muito controle, né? E aí se utiliza desse controle ilusório de que algo melhor poderia vir por aí. E eu acredito fielmente que uma criança mal comportada é uma criança que lá no fundo ela só quer aceitação. Essa ideia foi proposta pela Jane Nelsen. E eu penso da mesma forma. Comecei a pensar assim, para falar a verdade. Porque a criança ela só quer dizer assim, eu quero ser aceita. Só que para ter essa aprovação, ela muitas vezes vai por um caminho mais torto, inadequado, e nós adultos não conseguimos fazer a leitura adequada. E o que fizemos? Reprovamos. Reprovamos o comportamento, reprovamos a criança por inteiro. E ela só quer aprovação, ela só quer aceitação. Pensando no tempo positivo, o que seria isso então, Bruna? Tem o mesmo objetivo, pensar. Mas calma, não é só isso. O tempo positivo, ele está alicerçado na ideia de, primeiro, organizar os pensamentos, acalmar, saber esperar, ou seja, princípio da realidade, como talvez Freud diria, que é não agir instintivamente. O princípio do prazer é você falar tudo o que você queria falar, não pensar nas consequências, inconsciente, agindo, e aí depois você se arrepende. O princípio da realidade é ter a noção de que é preciso postergar, esperar. E aí a gente traz de novo para a teoria positiva, na ideia de que o tempo positivo é um tempo tanto para a criança quanto para o adulto. É aquele momento em que você percebe que há uma discussão mais acalorada, no sentido de poder falar coisas que talvez no futuro possa se arrepender. É preciso esperar para poder organizar os pensamentos e depois conversar. Porque lembre, tem o cérebro primitivo. E se ele estiver agindo, muito provavelmente você terá de mãos dadas o arrependimento. O que seria esse tempo positivo? Primeiro, o tempo positivo ele precisa ser treinado com a criança. Então, antes de sugerir o tempo positivo, explique para ela o que é o tempo positivo e utilize o tempo positivo em situações assim experimentais, que não necessariamente exija que se haja o tempo positivo. Para a criança, lembre, ser avisada com antecedência, para ela não receber aquilo como uma punição. Segundo, se pode construir junto com a criança um local adequado, um local aconchegante, que ela escolha onde ela queira estar para pensar. Tem um exemplo de uma sala de aula que utiliza a disciplina positiva, onde a professora utilizou a temática Havaí. Então era um lugar, para falar a verdade, bastante colorido, aconchegante, com a temática praia e tudo mais. E se chamava Havaí, porque remetia
a esse ambiente, a esse local. E os alunos eram convidados a ir para lá quando sentiam a necessidade. Eles mesmos iam por conta própria. E a professora, por sua vez, colocou um coqueiro inflável em cima da mesa e avisou com antecedência que toda vez que ela precisasse do tempo positivo dela, ela também ia para o Havaí. Então ela colocava o coqueiro em cima e todos os alunos já previam que a professora precisava de um tempo. Criar uma possibilidade de dar um nome para aquele local, para aquele ambiente. Deixar que a criança seja proativa, participante e influente nesse espaço. Que ela possa ir pensar toda vez que ela se sentir à vontade para isso. Terceiro ponto, criar um plano junto com a criança. Então, toda vez que você observar que talvez tanto você quanto a criança precisam desse tempo positivo, você pode sugerir: te ajudaria a ter um tempo positivo? Aí talvez a criança possa falar: não, não quero. Aí você pode perguntar: por que você não quer ter um tempo positivo? Ela vai explicar. Talvez ela possa dizer: eu não quero agora, não quero. O responsável pode dizer: você gostaria que eu fosse contigo? Aí a criança pode dizer: não, não quero. Então o adulto pode falar: eu quero um tempo positivo, eu vou para esse ambiente. Aí a criança vai se dando conta: olha, até os meus pais utilizam esse ambiente. Parece ser legal, parece ser interessante. E nisso vai entrando em cena o espelhamento. Você quer que seu filho tenha determinado comportamento? Comece por você mesmo. Tem aquela frase, acho que é do Cascão, ou do Cebolinha, da Turma da Mônica, enfim, que é: faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Cara, isso não cola com criança. Claro que cada um vai se desenvolver, vai crescer e vai ter as suas próprias escolhas. Mas saiba que só as palavras não sustentam. É preciso o exemplo. Então você, podendo utilizar esse espaço, você vai estar transmitindo a seguinte mensagem: é um espaço adequado, é legal, é bacana. E aí talvez você possa instigar essa criança a utilizar também esse tempo. Inclusive, é muito utilizado por alguns adultos: preciso de um tempo. Numa relação a dois, tem uma discussão, acho que a gente precisa de um tempo, acho que a gente precisa se afastar para se reencontrar, para se encontrar. O adulto sabe o que é um tempo. Às vezes precisa de um tempo do trabalho, férias. Por quê? Porque tempo é bom para se ver de um outro modo. E o tempo positivo permite isso. Como eu falei no início do vídeo, a gente é muito bom para punir. Só que quando a gente pune, a gente vai diminuindo a pessoa. E não é isso que a gente quer passar para as nossas crianças. A gente quer passar uma mensagem de como ela é forte, de como ela pode se desenvolver e crescer muito bem. Existe um outro exemplo que talvez não tenha muito a ver com o cantinho do pensamento ou tempo positivo, mas que tem a ver com punição, que eu acho que entra um pouco na temática também, que é uma sala de aula. Um aluno, por sua vez, frequentemente chegava atrasado depois do intervalo. É um aluno que tinha repetência, então era um aluno que muitas vezes se sentia excluído pela turma. E aí a professora sugeriu: pessoal, olha, eu percebo que frequentemente estamos tendo alguns desafios em relação a chegar no horário combinado depois do intervalo, e eu quero ver com vocês quais seriam as consequências lógicas para esse comportamento. Aí os alunos começaram a falar: eu acho que quem chega atrasado deveria ser exposto o seu nome no quadro. Eu acho que a pessoa
que faz isso, ela deve ter o intervalo reduzido no dia seguinte. Ah, mas já eu acho que a pessoa que faz isso, ela nem tem que ter um intervalo no dia seguinte. Enfim, sugestões e mais sugestões, que eram para ser consequências lógicas, mas estavam bem do ladinho da punição. Era só um disfarce, digamos assim. E aí, a professora, observando isso, falou: olha, eu acho que todos nós sabemos de quem se trata. Não é novidade para ninguém. Todo mundo imagina que é a Joana que chega atrasada. Como que a Joana deve estar se sentindo agora, depois de escutar vocês falando? E a Joana, ela foi se fechando com todo o corpo. Foi se diminuindo, ficando pequena. Aí o pessoal começou a dizer, talvez não seja tão legal isso que a gente sugeriu. Talvez a gente tenha feito a nossa colega sofrer com essas sugestões. E aí foi exercendo o quê? A empatia, o respeito. Então a professora disse, bem galera, vou propor uma outra atividade. Agora nós vamos pensar em soluções para essa questão. E os alunos, inclusive a Joana, começaram a sugerir, talvez o sinal possa ser mais alto, a gente pode pedir ali para a direção para eles aumentarem um pouco mais. Talvez, quando a gente perceber que o sinal está tocando, a gente possa bater palminhas. Assim, todo mundo pode escutar. Ou quem sabe ainda, quando a gente perceber que o sinal tocou, talvez a gente possa cutucar o coleguinha, falar, oi, tá ouvindo? Temos que voltar para a sala de aula. Nós podemos se ajudar. E a Joana também começou a participar e ela que estava toda pequenininha começou a crescer e participar. E o que te parece, Joana? Eu acho que dá para fazer isso, eu gostaria de ver com a direção, talvez para a gente aumentar o sinal, porque às vezes eu não escuto. Gente, a Joana só queria ser aceita pela turma. E o que ela precisava? Coragem. Uma criança mal comportada, uma criança desencorajada. Ela só quer aceitação. Dreykus diz o seguinte, uma criança mal comportada, ela precisa de coragem. Assim como uma planta precisa de água para sobreviver. Uma criança, uma pessoa precisa se sentir amada, acolhida, ter a sensação de que tem mais gente por ela, que ela tem muitos pontos fortes e que ela pode desenvolver, porque ela tem capacidade. Eu sou capaz, eu posso influenciar o meio em que eu vivo, eu tenho condições de me desenvolver e mais gente aposta em mim, acredita, e eu posso lidar de forma corajosa com as minhas próprias imperfeições e fazer do limão uma limonada. Crianças precisam de coragem, assim como plantas precisam de água. Beijos, até a próxima!